A questão aborda o tema da escravidão na Antiguidade Clássica, especificamente durante a Roma Antiga. Aí tem um texto que diz o seguinte: essa verdadeira massa humana era aproveitada para trabalhar na burocracia do governo romano, na agricultura, na mineração, na construção e nas obras públicas. Então, já deixando claro aí que o trabalho escravo era usado em todas as atividades da Roma Antiga, inclusive na burocracia do governo, inclusive na administração pública. A grande maioria, porém, dedicava-se aos trabalhos domésticos e desempenhava funções bastante específicas. Então havia escravos na Roma Antiga que eram inclusive professores, mas apesar de estar submisso à condição de escravo, de propriedade do outro ser humano, eles exerciam funções específicas, como inclusive função de escribas, de alfabetizar. Então alguns, como eu disse, eram professores inclusive. Aí vem o enunciado e diz o seguinte: o perfil do trabalhador escravo na Roma Antiga, quando comparado com o exercício do trabalho cativo vigente na modernidade. O que seria esse trabalho cativo vigente na modernidade? O trabalho escravo no Brasil colônia, por exemplo. Apresenta como peculiaridade a... Então, o que pediu a questão? O que é peculiar na escravidão da Roma Antiga que não caracterizou a escravidão na modernidade aqui no Brasil, por exemplo? Então, o que é uma diferença? Letra A condição lamentável de patrimônio. Essa não responde, porque essa condição lamentável de um ser humano ser propriedade de outro caracteriza os dois sistemas escravistas, tanto da Roma Antiga quanto do Brasil ou da América, por exemplo, na Idade Moderna. Exploração máxima de sua força de trabalho. Aí também falso, porque nos dois casos havia essa exploração máxima. Letra C. Impossibilidade de aquisição de alforria. Falsa, porque nos dois sistemas havia possibilidades do escravizado conquistar a sua liberdade, que no caso da modernidade era chamado de alforria, lá na Roma Antiga era chamado de manumissão. Mas nos dois sistemas houve casos de escravos que se tornaram ex-escravos. Letra D. Submissão total responsável pelo seu controle. Falso, porque nos dois sistemas havia essa submissão total. Tanto na Roma Antiga quanto na escravidão da modernidade aqui no Brasil e na América, o responsável pelo controle do escravo, o senhor, ele tem inclusive o direito de tirar a vida do escravo. Então essa submissão acontecia nos dois casos. Aí o que responde a questão é a letra E. Utilização do escravo em ofícios mais especializados. Isso caracterizou mais a escravidão na Roma Antiga do que a escravidão na modernidade. Claro que no Brasil, por exemplo, houve caso, aqui em Minas Gerais mesmo, de escravizados que eram inclusive músicos, por exemplo, que é um trabalho especializado. Mas não foi o que predominou. Essa questão de escravizados exercerem funções bastante específicas caracterizou mais a escravidão na Roma Antiga. Por isso, letra E.